Olá, seja bem-vindo, pessoal que tá aí. Oi, Fabi. Oi, Alex. Oi, Jusco. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Estou super empolgada para poder compartilhar com vocês tudo isso. Esperando o pessoal chegar. Oi, Fátima. Oi, Carol. Tudo bom? O som tá bom, pessoal? Dá um joinha para mim se o som para você tá bom. Sejam muito bem-vindos. Oi, Marcela, seja bem-vinda. Oi, Luíse, que saudades. Eu falo que é bom essas lives que a gente volta a ver o pessoal que a gente não vê faz tempo, né? Eu tô adorando, gente. Que legal ter vocês aqui. Deixa eu desligar aqui a minha musiquinha e aí a gente já vai começando a refletir sobre o tema de hoje. E foi um tema que foi a pedidos. E eu vejo assim que é extremamente importante, né? Na live passada, para quem não conseguiu estar aqui com a gente, eu estava falando sobre liderança e principalmente sobre os principais pilares da liderança de alta performance. E eu estava dizendo, inclusive, gente, até para você refletir. Oi, Mari, tudo bom? Que bom que você veio. É, para a gente refletir o seguinte: liderança, gente, quando eu estou falando aqui de liderança e influência, eu quero que você entenda o seguinte. Liderança que eu tô falando aqui não tem a ver com o cargo que você ocupa numa empresa, tá? Também tem a ver, porque isso é consequência da tua liderança, mas se você é pai, eu vi aqui a Marinês, né? A Mari é mãe, eu também sou mãe, tem muito pai e mãe aqui, e eu acredito muito que a gente consegue utilizar os conceitos da liderança em qualquer lugar que a gente frequente, que a gente vá, que a gente esteja. Porque liderança, gente, tem muito a ver com as suas atitudes e os seus comportamentos. Então, tudo que eu for falar aqui hoje, que eu vou compartilhar contigo, eu gostaria que você pensasse tanto no teu trabalho, oi Melina, como na tua casa, com seus amigos, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, né? Porque a gente vai falar num primeiro pilar da liderança de alta performance, né? O líder é aquele que realmente influencia outras pessoas, mas se a pessoa não tiver influência, gente, as pessoas não seguem ela. E é muito fácil. Oi, Alessandra, tudo bem? É muito fácil a gente entender esse conceito quando você começa a refletir. Eu queria uma primeira reflexão contigo. Se você puder escrever aqui para mim, para você compartilhar comigo e eu entender, vai ser bacana. Pensa assim comigo, a gente vai falar de influência. Quem te influencia? Já parou para pensar nisso? Porque na verdade, escreve para mim aqui quem que te vem na cabeça assim quando você pensa em influência. Puxa, os meus comportamentos são influenciados por determinada pessoa. Quem te influencia? Da onde você aprendeu a ser do jeito que é? Com quem que você aprendeu? E como você aprendeu? Olha aqui a Louise, meu pai. Legal. Olha que bacana, né? Um grande líder, provavelmente, né, Louise? A Fêmis, meu pai. Ó, aquele meu pai me influencia. Que bacana. Você veja, né? A gente tem liderança, gente, em casa o tempo todo. Então, se a gente for parar para refletir sobre, né, meu pai, o que meu pai fazia para me influenciar? Como eram os comportamentos dele? Acho que o primeiro tópico para a gente começar a refletir, para a gente influenciar outras pessoas, é buscar modelos de referência, né, perto da gente. Ó, a Carol também colocou meu pai, a Fábio, meu pai e minha mãe. Veja que bacana, que bom, eu fico muito feliz. Né? E é muito bom quando a gente tem pais que podem nos influenciar. E pensando sobre esse tema, gente, a Melina colocou uma característica, né? A positividade. Olha, Paula, minha avó, a Louise, mas ele começou a me influenciar depois de adulta, eu adulta. Sim, que às vezes quando a gente é mais novo, a gente não entende algumas atitudes dos nossos pais. Então, esse acho que é o primeiro passo para você entender como é que pessoas influenciam outras pessoas. E eu acho que esse tópico é tão importante, gente, porque eu já atendi assim, processos de coaching, de executive coaching e até de life coaching, e até em clínica. Na época que eu atendi em clínica, é, eu via que muitas pessoas sofriam muito pela falta de influência. E a falta de influência faz a seguinte situação. Não sei se isso já aconteceu contigo, eu espero que não.
mas as pessoas não te respeitam. Sabe quando você fala e você não é ouvido? Sabe quando você quer colocar uma opinião e as pessoas não estão nem aí para tua opinião? Sabe quando você faz alguma coisa, onde quer que você esteja, e você não é reconhecido? Eu lembro que uma vez eu atendi uma professora. Eu não lembro se foi em processo de coaching ou terapia, porque já faz muito tempo, tá, gente? Mas a demanda dela era o seguinte, ela falou assim, Mari, os meus alunos não me respeitam. Eu falo para eles fazerem as coisas em sala de aula, eu peço para eles pararem de conversar e eles não fazem isso que eu tô pedindo. Então, eu acho que quando a gente não tem influência, isso gera um sentimento muito negativo. A Fernanda colocou assim, se falta autoestima. Fernanda, falta. Muitas vezes, quando a gente não está influenciando, eu queria que você pensasse muito sobre isso desde já. Eu queria que você refletisse sobre sua autoconfiança. Porque a influência e a autoconfiança, ela está muito relacionada. Sabe por quê, gente? Se você nem se influencia, se você nem você acredita em você, quem que vai acreditar? Você entende? Hoje as redes sociais estão cheias de influenciadores. E se você for observar o comportamento desses influenciadores, você vai encontrar um padrão de comportamento. E um desses padrões, é como a Fernanda colocou muito bem aqui, é a autoestima elevada, é a sua autoconfiança. E, gente, para você ter autoconfiança, você pode estar se perguntando, puxa, Mari, mas eu não estou me sentindo tão autoconfiante. E isso pode acontecer em determinados períodos da sua vida, né? Mas eu vou te dar uma dica muito legal. Quanto mais você se conhece, mais você consegue desenvolver a tua autoconfiança. Porque você consegue entender seus aspectos positivos e suas fraquezas, gente. Lembrando uma coisa que eu gosto de dizer muito, o que é fraqueza, tá? Fraqueza não é aquilo que você não tem na tua personalidade, porque a gente vai ter... Todo ser humano tem coisas muito legais, mas tem coisas para desenvolver. Mas não é tudo que você não tem que você precisa desenvolver. Fraqueza é algo que você, no momento, está te atrapalhando. Por exemplo, eu sou líder e eu não tenho influência sobre os meus liderados. Eu sou pai e mãe e não tenho influência sobre os meus filhos. Aí a gente vai encontrar uma situação crítica para que você possa trabalhar, entende? A influência, na verdade, ela vai abordar diferentes áreas da nossa vida, até com os seus amigos, né? Todo mundo quer comer numa churrascaria. Oi, travou. Agora voltou. Vamos ver se agora funciona. Senão eu entro de novo para dar uma resetada aí, tá? Eu tava falando, melhorou, voltou, obrigada, Fêmis. A internet aqui tá flutuando pelo jeito. Mas eu estava falando do quanto, né, a gente pode usar a influência em diferentes lugares da nossa vida e estava falando de pontos fracos. E talvez o desenvolvimento da influência seja um ponto muito importante para você hoje na tua vida, né? Porque eu estava até comentando, imagina que você... Todos os seus amigos, ou a maior parte deles, querem comer um churrasco, mas você quer comer uma pizza. Como é que você vai fazer para influenciar todo esse povo a comer pizza? Tem coisa que você pode fazer? Tem, e é isso que eu quero compartilhar contigo hoje. Imagina que eu estava brincando até com uma cliente minha esses dias. Imagina que você é mãe e você precisa que seus filhos te ajudem a lavar louça. Quem é mãe e precisa disso, levanta a mão aí para mim. Mãe, não levanta, minha mãe tá aqui também. Tô brincando com vocês. Mas é possível a gente trabalhar com estímulos para que as pessoas colaborem com a gente. Gente, tem coisas que a gente pode fazer sim, eu quero compartilhar contigo. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender algumas formas de influenciar pessoas, até para te ajudarem nos deveres da sua casa, tá? Tem coisas que você pode fazer. E o que você ganha com isso, né? Poxa, se você é um líder, você vai conduzir melhor as suas equipes, né? Eu vejo que um grande desafio, eu trabalho muito com liderança, e o grande desafio dos líderes é realmente engajar todo o seu pessoal e fazer com que as pessoas façam aquilo que precisa ser feito. Porque às vezes as pessoas, gente, elas até sabem o que precisa fazer, mas elas não fazem. E a ideia é que a gente possa usar de algumas ferramentas, até comportamentais, para você trabalhar tudo isso, para você ser uma pessoa mais reconhecida. Quando você trabalha a tua influência, gente, a tua carreira, ela tem uma aceleração,
porque as pessoas te ouvem, as pessoas te escutam, você vira referência para as pessoas, né? Então a pessoa precisa de alguma coisa e ela vai pedir para você, isso é muito bacana. Você tem maior respeito, você muitas vezes é procurado pelas pessoas, então você vira referência. Gente, é uma coisa muito interessante, Freud falava muito sobre isso, né? Uma das maiores motivações do ser humano é ser reconhecido. Pode ver, quando colocam nome de rua, colocam o nome de alguém, estátua para não sei quem, porque a gente tem isso na gente, a gente quer ser reconhecido. E quando a gente não influencia as pessoas, muitas vezes a gente não está sendo reconhecido, isso fere o nosso ego. Faz sentido o que eu estou dizendo, gente? Então, é sobre tudo isso que eu quero falar hoje. Mas uma coisa muito legal de você entender, a gente vai trabalhar muito com ferramentas comportamentais, é o seguinte, Mari, qual que é a diferença entre, isso é legal você entender, influência e manipulação? Porque existe isso, tá, gente? Tem gente que manipula outras pessoas. Talvez em algum momento da sua vida você, inclusive, já foi manipulado. Pensa lá comigo. Só que o problema disso, da manipulação, a manipulação, gente, qual que é a grande diferença? A manipulação, você entra numa relação onde, se eu tô te manipulando, eu ganho e você perde. Entendeu? Eu vou te manipular para você fazer algo que eu queira, mas você vai sair perdendo. Qual que é o problema disso? Isso não se sustenta, porque ninguém quer ficar do lado de alguém numa relação onde... Oi, Mi, que legal ter você aqui, que saudades. Ninguém quer ficar numa relação aonde o outro ganha e você perde. Isso não vai se sustentar. Pode, no começo, até você ser enganado por essa pessoa, mas uma hora você vai perceber que você está perdendo, que a pessoa só ela ganha, e aí não vai funcionar, você entende? Quando eu tô falando de influência, que é o nosso papo hoje, eu tô dizendo assim, você tá numa relação aonde eu ganho, mas você ganha também. Eu vou te influenciar pra gente comer uma pizza, porque você vai ganhar também. O lugar que eu vou te dizer vai ser maravilhoso, você vai adorar e vai querer ir lá todo dia. Ou uma vez por semana, de repente. Não vai todo dia não comer pizza, hein? Senão vai fazer mal pra você. Então, assim, quando eu tô influenciando, eu tô dizendo assim, olha, eu vou ganhar, mas você também vai ganhar. E os líderes nas empresas precisam entender muito isso. Às vezes a gente precisa bater meta, fechar meta, isso e aquilo. Só que a gente tem que entender que a pessoa, ela só vai mudar um comportamento e ela só vai fazer coisas para você se ela vê ganho nisso. Senão ela não vai fazer. Então, mãe, pai, quer influenciar o filho a ajudar nas coisas de casa... Você vai precisar mostrar para essas pessoas, é uma dica bem legal para você entender na hora da influência, que elas vão ganhar algo em troca. O que a gente ganha lavando uma louça em casa? Puxa, a gente fica melhor, não tem bicho na pia, a gente fica com maior qualidade. Então, entender isso é muito importante, tá, gente? Ninguém muda comportamento assim à toa. A gente só muda comportamento se a gente vê ganho. Então, sempre que a gente pensar em influência, a gente tem que pensar numa liderança muito servidora, não só de mim, mas do outro também. Eu vejo agora, né, muitos líderes tendo que influenciar pessoas mesmo de casa, né, que é um grande desafio. Você está longe, falando por telefone, falando pelo computador e buscando esse engajamento, essa motivação, que não é algo tão simples, gente. Tem pesquisas que mostram, só para você ter uma ideia, que a maior parte do brasileiro é desengajado no trabalho. Pensa o desafio de líderes. Às vezes você está com alguém em casa que está desengajado com as metas, com os objetivos da casa. Então foi por tudo isso que eu pensei em fazer essa aula para te ajudar a levantar essa competência, essa habilidade tão importante. Vamos às dicas então. Gente, primeira coisa. As pessoas seguem quem elas têm como exemplo. Pode ver, as pessoas que você segue aqui no Instagram, né, seja uma pessoa que te influencia, e isso, as marcas hoje, o meio publicitário, se tem alguém da área de marketing aqui me ajuda, mas fazem muito bem isso. Por que contratam alguém que influencia outras pessoas positivamente em alguma coisa? Por exemplo, tem tantos artistas que muitas vezes aparecem aí pelo motivo de que eles são uma boa influência. E as pessoas seguem quem elas acreditam que influenciam elas. Tá entendendo? Então, por exemplo, você ser exemplo para as pessoas vai fazer com que elas te sigam. Ser exemplo significa o seguinte, gente. E eu vejo que isso é um grande desafio do líder, né? Como é que você vai pedir, por exemplo, para o teu funcionário chegar no horário ou usar uma vestimenta adequada com o dress code que a empresa busca,
Se você não usa, se você não chega no horário, como é que você vai falar pro teu filho, para de gritar, já falei? Já viu isso acontecer? Não vai funcionar, você está gritando. Liderança é exemplo, influência é exemplo, a gente só segue quem a gente tem como exemplo. Então pensa assim, que o tempo todo alguém está te observando, as pessoas ao teu redor estão te observando. E você precisa agir conforme você quer que o outro haja também, senão não vai funcionar, gente. Isso é assim, pode apostar. Né? Não peça para o teu filho não fazer algo que você não faça, ele não vai fazer, porque quando você influencia ele, não pelo poder que você tem, né? Mas pela tua influência, por quem você é, que está muito mais ligado com a tua personalidade, você precisa ser exemplo. Tudo bem? Outro ponto importante para você influenciar outras pessoas é ter o autoconhecimento, porque aí, gente, vai gerar aquilo que eu já conversei com vocês, vai gerar a autoconfiança. Se um professor não tem autoconfiança para ministrar a aula, se um treinador não tem autoconfiança, ou tá assim, eu vejo muito, né, eu trabalho muito com treinamento, eu também sou professora, tá, gente? Isso eu nunca fiz, de ir para aula, de ir para um treinamento, você ter todas as informações do mundo que eu puder, que me cabem, eu vou levar. Por quê? Porque se eu não tiver conhecimento, eu vou me sentir inseguro. Quando eu falo em autoconhecimento, eu estou falando do conhecimento que você tem sobre você mesmo e do conhecimento que você tem sobre as coisas ao seu redor. E isso vai gerar mais influência. Se eu for inseguro para a sala de aula, se eu for inseguro para uma palestra, eu não vou conseguir levar a turma, ainda mais se for uma turma de adolescente. Quem nunca foi aluno aqui? Aluno é aluno, gente. E a gente sabe quando o professor sabe e a gente sabe quando o professor não sabe. É claro isso pra gente. E aí a gente usa isso a nosso favor. Faz sentido, gente? Então, assim, quer desenvolver a tua influência, busque o teu autoconhecimento, busque cada vez mais a tua autoconfiança. Isso vai te ajudar muito mesmo, tá? Sendo pai, sendo mãe, se você tá num período que se você tá com baixa autoestima, por exemplo, não se sentindo tão bem, o primeiro passo trabalha isso, sabe? O amor começa na gente. Então se ame, se cuide, que na mesma proporção que você se ama, as pessoas começam a te amar também, uma coisa muito interessante, né? Sabe aquela pessoa que ama loucamente o outro, já viram casos assim de filme, de novela, e ela ama loucamente outra pessoa e ela esquece dela, se ela esquece dela, o outro para de amar ela, uma coisa impressionante. Então começa com a gente, então influencie você mesmo, né? Tenha autoconfiança. Uma outra coisa que vai te ajudar muito a desenvolver a tua influência, gente, é a tua autenticidade. Porque eu vejo assim que muitas pessoas, elas acabam sendo influenciadas por outras pessoas, mas elas acabam sendo influenciadas e elas acabam imitando outras pessoas. E imitação nunca funciona. Sabe por quê? Porque a gente nunca vai conseguir ser igual a outra pessoa. Então você tem que encontrar no meio disso tudo o teu caminho, o teu jeito de fazer as coisas. Você pode até ser influenciado e inspirado por outras pessoas, mas querer ser o outro nunca vai funcionar. Eu lembro uma vez, eu vou contar uma coisa bem particular minha, tá? Foi muito engraçado. Não deu certo dessa experiência. Uma vez eu encontrei com uma amiga minha que fazia muitos anos que eu não via. Tendo risada porque foi hilário. E aí eu olhei o cabelo dela e falei assim, gente, que cor de cabelo maravilhoso. Perguntei pra ela, amiga do céu, aonde que você pintou o seu cabelo? Quem pintou o seu cabelo? O Cleo tá falando assim, o medo também reverbera. É verdade, Cleo. Que bom que você tá aqui. E eu tô falando do cabelo, né? E ela falou assim, Mari, é num salão assim, um salão super chique, super legal aqui de Curitiba, eu moro aqui em Curitiba. Vai lá, liga pra esse cara, fala que você é minha amiga, vai lá pintar o cabelo com ele, vai ficar ótimo. Gente, eu fui, tá? Eu fui no salão, paguei caro, era pra ficar mais loira. Mas, gente, quando eu me olhei no espelho e tava da cor do dela, na verdade, assim, nunca fica da mesma cor. Tava horrível. Eu acho que eu levei uma semana com aquele cabelo e tirei ele. Eu já tô até mais morena, acho que eu fiquei com trauma dessa situação. Por que eu tô te contando essa história? Porque não funciona imitar os outros, você entende? Nem na cor do cabelo, não vai funcionar. Então, para você influenciar as pessoas, uma coisa importante para você, líder, é a tua autenticidade. Isso vai fazer com que o outro olhe para você e fale assim, puxa, esse cara é autêntico, esse cara confia nele, eu vou seguir esse cara.
né? E ninguém segue quem a gente não confia. Tudo bem? Outra coisa que eu percebo que ajuda muito, parece que não. E até vou indicar um livro para você, se você quiser se aprofundar nisso, é a sua vulnerabilidade. Você sabia disso, gente? Que a tua própria vulnerabilidade influencia outras pessoas. E sabe por quê? Porque quando você mostra uma vulnerabilidade tua, quer ver? Um líder que chega assim pro liderado, ele erra, sei lá, perde a cabeça numa reunião. Aí depois ele chega e diz assim, puxa cara, desculpa, eu me passei nessa reunião, eu não devia ter feito isso. Cara, se você faz isso, ou você é um pai, uma mãe, e vê que quando você está errado, você mostra isso, mostra uma vulnerabilidade tua, as pessoas se aproximam mais de você porque elas veem que você é uma pessoa humana, olha que legal. Então a vulnerabilidade também faz a gente influenciar outras pessoas, mesmo sem a gente querer. Que eu vejo que tem gente que esconde coisas, não quer mostrar que erra, e gente, isso não funciona, muito pelo contrário, quando você erra e você assume o seu erro, isso aproxima as pessoas de você, então não tem problema errar não, tá? Se você é líder, se você é gerente de uma empresa, se você é pai, se você é mãe, assumir o erro é muito bacana e vai te aproximar e você vai ter mais influência das outras pessoas. Faz sentido isso, pessoal? Então isso é uma coisa que aproxima as pessoas da gente. Ó, a Carol colocou a humildade, perfeito, Carol. Essa é a palavra, humildade, né? É uma liderança onde você pode dar um passo para trás e reconhecer seus erros. O livro que eu quero indicar sobre vulnerabilidade foi muito legal para mim, eu li ele, acho que foi o ano passado, que foi um livro da Brené Brown, que o nome agora, veja só, eu já lembro e coloco aqui para vocês, mas é um livro muito, muito bacana, da Brené Brown. Ela é uma psicóloga e ela fala muito sobre vulnerabilidade, inclusive para lideranças. Muito legal, tá? Outra coisa importante é para você despertar maior influência é você ter congruência com aquilo que você fala. Não adianta, gente, você falar e não fazer. Isso não vai funcionar. Então, tudo aquilo que você falar, você precisa cumprir. Eu sempre digo assim, a Melina colocou que a Brené Brown fala no TED Talks. É verdade. Eu vi o dela. E tem também uma palestra dela, para quem tiver interesse nesse tema vulnerabilidade. Tem uma palestra dela no Netflix. Procura lá Brené Brown e você vai achar muito, muito interessante. A gente não quer mostrar as nossas falhas e muito pelo contrário. Quando a gente mostra aquilo que a gente é de verdade, na essência, a gente tem pessoas aí ao nosso redor, tá? Eu tô falando de congruência, né? Então, não adianta a gente falar e não fazer. Então, líderes, mãe, pai, amigo, amiga, falou, vai lá e faz. Porque ninguém segue quem a gente não confia. E guarda essa, tá? A cola que gruda os relacionamentos, pessoal, é a confiança. Se quiser anotar aí, se tiver um papel, anota, tá? Se você não tiver confiança, as pessoas não vão te seguir. Se você, eu leio muito livro de liderança porque essa é muito a minha área, né? Eu trabalho muito com treinamento de líderes. Então, não tem assim, muito difícil eu ler um livro de liderança que não fale em confiança. Você não vai influenciar pessoas que não confiam em você. Se você falar e não fazer, não vai dar certo, tá bom? Então, cuidado com aquilo que você fala, senão guarda pra você, tá? Outra dica que eu te dou, assim, para você despertar. Oi, Thalise, tudo bem? Que bom que você veio. Outra dica que eu te dou para você despertar assim maior influência nas pessoas ao seu redor é o Cleudo. Tô gostando, porém preciso sair. Parabéns, você é um excelente líder. Cleudo, obrigada. Que querido, que bom ter você aqui, tá? Saudades de você. A gente já fez alguns trabalhos juntos, né? Foi tão bom. Eu venho aqui nas lives, gente, eu tô adorando live porque é uma forma de eu me conectar mais com as pessoas, assim. Então, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, de coração mesmo. Até me emociona. Mas vamos voltar aqui. Eu tava falando do próximo passo, que é a liderança servidora. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você líder, você mãe, você pai, ficar pedindo um monte de coisa para as pessoas e você não servir as pessoas. Né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Gente,
tem que mostrar que está junto. Você vai influenciar as pessoas ao mesmo tempo que você mostrar que você está junto com elas. Ninguém vai ficar do teu lado. Se você for um líder isolado, um líder que só trabalha com poder, um líder totalmente autoritário, isso atualmente não funciona. Então, a tua liderança servidora quer que teu filho lave a louça. Filho, vamos lavar a louça junto aqui, a mãe vai te ensinar. Olha, eu vou começar e você vai terminar. Eu faço muito isso com meu filho. Eu tenho um filho de 4 anos e uma filha de 5 meses. E com meu filho, para aprender a guardar os brinquedos, e tô nesse desafio, tá, gente? Não tá 100%. Ele é um querido. Mas sabe o que eu faço muito? Falo, filho, vamos guardar junto aqui. A mamãe te ajuda, vamos colocar as coisas na caixa. E aí ele vem e ele vê esse meu movimento, às vezes ele não tá afim, ele não quer, mas ele vê esse meu movimento de colocar as coisas na caixa. A gente tem uma caixa aqui de guardar brinquedo, ele vai e começa a vir devagarinho, sabe? Então eu vejo que a liderança servidora é muito importante. Outra coisa que vai te ajudar, pai, mãe, líder, você que tá aqui, é assim, é você usar a tua comunicação sempre de uma forma muito franca e muito honesta. Então, se você vê, por exemplo, que você tá com um funcionário que não tá performando muito bem, puxa, vai lá, dá um feedback bem sincero, né? É óbvio que existem formas de fazer feedback, existe técnica para isso. Inclusive, eu vou falar sobre isso na nossa próxima live, que é o próximo pilar da liderança, que é comunicação. Mas resumindo aqui, gente, uma comunicação aberta e honesta vai te aproximar das pessoas e vai fazer com que elas te admirem. E se elas te admiram, fala, puxa, né, a Mari veio aqui na maior da humildade, conversou comigo, eu entendi o que ela está dizendo, né? Se colocar no lugar do outro, você vai melhorar a tua influência. Tá? Que entra num próximo ponto que eu quero compartilhar contigo, uma próxima dica que ajuda muito, 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 entra na comunicação, que significa a gente saber ouvir. Às vezes eu vejo assim, as pessoas, por eu ser psicóloga também, eu acredito, as pessoas me procuram bastante para questões delas, às vezes um problema, alguma coisa que elas estão precisando, e eu super adoro ajudar, então a gente vai junto nesse processo. Quem me conhece sabe que o meu celular, meu WhatsApp está sempre aberto, seja cliente, seja amigo, eu funciono assim, eu gosto. E às vezes o que eu percebo muito é que as pessoas elas vêm conversar comigo ou vêm conversar com você que é líder ou pai, mãe, elas não querem que você chegue falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Elas querem, gente, ser ouvidas. E olha, a gente tem dificuldade de ouvir as pessoas. Foi feita uma pesquisa, só para você entender, nos Estados Unidos, mas isso se aplica em qualquer lugar do mundo, eu tenho certeza absoluta, que diz assim, sabe qual é a palavra mais falada pelo americano? O que vocês acham? A palavra mais falada pelo americano é I'm, eu. Sabe qual que é a segunda, gente? Mine, que é meu. E sabe qual que é a terceira? Mine. O que significa isso, essa pesquisa? Que a gente adora falar da gente. E que muitas vezes, na maior parte das vezes, a gente mais fala do que escuta. E se você for a pessoa que escutar seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu colaborador, isso vai mudar a forma que vocês estão se relacionando e você vai conseguir trabalhar maior influência sobre a outra pessoa. Tudo bem, gente? Até aqui? Se tiver alguma pergunta, por gentileza, fiquem super à vontade para me perguntar, tá bom? Uma outra técnica que eu chamo de técnica, mas é um outro comportamento, mas acho que isso é uma técnica que eu vou compartilhar. Eu aprendi com um autor que eu gosto muito, fiz o treinamento dele, que se chama Dale Carnegie. E o Dale Carnegie, ele escreve um livro que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu indico muito esse livro porque foi um dos primeiros livros ali que foram escritos a respeito de relacionamento interpessoal. E como um bom americano, eu digo que eu fiz alguns cursos fora do país e eu gosto muito do americano porque o americano ele traz as coisas em forma de esquema, isso me ajuda muito a entender. E o Dale Carnegie fez isso. Então ele escreveu esse livro e lá ele trabalha com alguns esquemas, alguns princípios, eu vou dizer assim, de relações humanas. Você veja que a influência está pautada na relação que você tem com as pessoas, tá? Mas ele descreve nesse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, uma técnica para obter cooperação, né? Que é muito mais fácil. Ó, a Grazi, ótimo livro. Que bom, Grazi, que você está lendo. É muito bom mesmo. Eu li umas 3 vezes esse livro para entender ele. E um tempo da minha vida eu também estava treinando para ser trainer dos treinamentos de Dale Carnegie, então foi uma aproximação bem legal. E uma das passagens do livro, ele diz assim que quando o nosso cérebro entende sim,
a gente tem maior probabilidade de fazer as coisas. Eu vou te explicar isso. Então ele diz assim, faça com que o outro, né, o Dale Carnegie traz, fale sim para você, porque ele vai entendendo como sim. Então eu vou te dar um exemplo para te facilitar. Imagina, gente, que eu quero pedir pizza aqui em casa e eu quero convencer o meu marido de comer pizza hoje aqui em casa. Ele adora churrasco e eu não como carne, só como peixe, então você veja. E a pizza é sempre vegetariana, mas são pizzas ótimas, eu adoro. Então vou imaginar que eu quero comer pizza e aí eu quero influenciar ele a comer pizza também, sabendo que ele gosta de churrasco. O que eu posso fazer? Pode dizer assim, Vi, você lembra daquela pizza que a gente pediu aquele dia de brócoli? Sim, ele vai dizer assim. Poxa, você gostou? Sim, gostei. Você veja, eu tô pedindo para ele dizer sim. E o que você acha da gente pedir essa pizza hoje? A probabilidade dele dizer sim é muito maior do que só eu chegasse e falasse assim, Vi, vamos pedir uma pizza hoje? Você tá entendendo? O teu cérebro, ele vai entendendo os sims e ele vai continuando assim, porque eu tô despertando nele o desejo de comer pizza. Você pode fazer isso no teu dia a dia também. Tudo bem? Isso é uma técnica. Outra coisa que vai fazer as pessoas colaborarem mais contigo e é uma forma de você influenciar, gente, isso eu digo muito para os meus clientes em treinamentos, funciona muito. Que às vezes o líder tá num papel de liderança, ele quer liderar tudo, então ele quer ter as ideias, ele quer fazer acontecer. E às vezes eu digo, dá um passo para trás. Por quê? Porque muitas vezes, quando a pessoa participa da ideia, ela se sente pertencente da ideia. O que eu quero dizer é, quando o outro sente que a ideia é dele, que ele participa, ele vai colaborar mais contigo. A gente se motiva mais quando a ideia é nossa. Quer ver? Até tem uma teoria da motivação que fala sobre isso. Imagina assim, eu sou professora e eu chego para os meus alunos e digo assim, gente, vocês têm que ler o livro tal sobre comportamento organizacional, que é um livro que eu uso quando eu dou aula de comportamento. Aí eles já olham torto, ai, professora, tem que ler o livro tal. E é um livro, né? Agora, se eu chego para os alunos e digo assim, gente, é o seguinte, durante o semestre vocês vão escolher um livro que abordem o tema comportamento organizacional. O que você acha que o aluno vai querer mais? O livro que a professora indicou ou o livro que ele pode escolher, que a ideia é dele, e depois ele vai apresentar para os demais? Gente, a gente gosta de escolher e o fato é que a gente gosta de dar ideias também. Então, quer influenciar outras pessoas, deixa elas participarem do teu processo. Eu sempre digo assim, às vezes você já tem até ideia, mas deixa a pessoa pensar que a ideia é dela, gente. Às vezes vai ferir o teu ego, mas não tem problema. Você tem que pensar no teu maior objetivo, não no teu ego. Você está liderando não por causa do teu ego. Você está liderando para influenciar as pessoas positivamente, para chegar num resultado legal, para chegar no objetivo, de repente, da tua empresa. Então esquece um pouquinho o ego, deixa a pessoa participar, sabe? Deixa ela ver que a ideia é dela. Gente, isso funciona muito. Pergunte, faça perguntas em vez de dar ordens. Isso ajuda muito. Tudo bem? Tá aqui? Outra coisa importante é para você cuidar, para você ter cooperação do outro, é assim. Eu digo que a gente nunca deve dizer para a pessoa que isso vai afastar ela de você. Você nunca diz assim pro outro, você está enganado. Por quê? Às vezes você sabe que o outro está errado, mas você não diz nestas palavras. Por quê? Porque toda vez que você diz para a pessoa, você está enganada, o que a gente faz se alguém diz assim, Mari, você está errada? Qual a primeira pessoa que a gente faz? A gente levanta um muro de defesa e você levanta todos os argumentos do mundo para dizer que você não tá errado, porque também fere o ego da outra pessoa. Ninguém, gente, entenda assim, ninguém quer estar errado. Ninguém faz as coisas erradas porque quer. Então, líderes, uso muito com meu marido essa tática. Qual a Mari? Do sim, sim, sim? A Mari escreveu aqui, deu risada. Mas o que eu tô querendo te dizer? Nunca diga assim, você tá enganado, porque vai levantar um muro e a pessoa vai, fugir de você, não vai nem querer escutar você. Diga de outras formas. Puxa, Mari, como é que eu posso dizer? Traz argumento, traz conhecimento, traz pesquisa, olha, a pessoa às vezes traz uma ideia para você e você vê que, puxa, não é bem assim. Olha, uma vez aconteceu tal coisa, por isso eu penso assim.
Isso inclusive, uma técnica de persuasão. Você não chega dizendo logo aquilo que você acha. Você primeiro traz um incidente para comprovar a tua ideia. Você entende? Isso vai mudar toda a forma que a pessoa vai te interpretar. Dizer, não, eu não concordo com isso. Gente, é dizer isso e é criar uma briga. Então você vai estar assim, veja, tal dia, ou tal pesquisa, ou tal empresa fez tal coisa, e isso me mostra que, por isso eu acredito nisso. Gente, isso funciona muito. Então, se você quer cooperação, se esse é o seu objetivo, né, até de deixar o teu ego mais baixo, mas querer cooperação, não use, você está enganado. Busca trazer dados, até porque você amortiza o erro da outra pessoa. Isso é uma coisa que você pode fazer também para gerar maior influência. Você deixa as falhas fáceis de corrigir, eu diria, sabe? Então isso é muito importante. Você errou e queria. Não, tudo bem, erramos, vamos fazer diferente. O que a gente pode fazer daqui para frente? Isso um líder faz. Porque o líder não está ali para apontar os erros, o líder está ali para ajudar as pessoas a performarem dentro de uma empresa. Né? O resultado do teu grupo líder numa empresa é o teu resultado, mas é o teu grupo que está fazendo. Você está ali na estratégia, entende? Então isso é muito importante você entender. Baixa o ego, gente. Outra coisa que ajuda muito a obter cooperação, o Dale Carnegie inclusive fala sobre isso, e eu vou trazer um exemplo, que é o exemplo da minha avó. A Mari tá aqui, a Marinês é minha tia, ela vai lembrar disso, Mari. Acho que a Salete tá aqui também, a minha família toda tá aqui, eu fico muito feliz quando vocês vêm, viu? Prestigiar aí. Mas a minha avó fazia uma coisa, gente, e ela influenciava todo mundo, veja comigo, ela dizia assim, Mariana, você que é bonitinha, venha lavar a louça. O que ela usava? Né? Lembro disso? Ela usava um valor, ela usava um motivo de dizer, olha, você que é bonitinha, e a gente queria ser bonitinho, né? Porque a gente era criança. Venha lavar a louça, então ela colocava você num patamar que você queria estar e você, eu sou bonitinha mesmo, eu vou lavar a louça. Você entende? Então isso funciona, gente, para você obter conversação. Você que é uma pessoa que eu sei que eu posso confiar, opa, quando a pessoa diz isso para você, você já a tua confiança já vem à tona. Você que é uma pessoa que sempre faz o que a gente combinou, você levanta isso dentro de você e você vai buscar fazer valer aquilo que a pessoa está falando. Então, quando você recorre a um valor, né, algo nobre para a pessoa, a tendência é que ela faça assim. Por isso, reconhecer a criança, os pontos fortes e o próprio adulto, o colaborador, é muito importante, né? Que você está dizendo assim, eu percebo que você é uma pessoa responsável, então você que é uma pessoa responsável, eu vou deixar isso na tua mão. Você faz para mim, opa, a pessoa, ela vai fazer, gente. Isso é psicologia pura. A Fátima dando risada aqui do que eu falei da minha avó. Nem lembra disso? É bem isso. Oi, Vitor, que bom que você veio. Que mais, gente? Outra coisa que eu até citei, mas que me veio na cabeça para você lembrar é assim: errou, peça desculpas. Isso é uma forma de você influenciar as outras pessoas também. Aquilo que eu falei, o líder que não erra, que se coloca numa posição de, oh meu Deus, não vai funcionar, tá? E sempre lembrando assim, gente, o que as pessoas esperam de um líder, de um pai, de uma mãe, de um amigo? Que você tenha uma visão, que você enxergue, né, que você tenha uma visão macro do negócio. Então é importante que você, para você influenciar outras pessoas, você tenha objetivos muito claros, tanto para você quanto para elas, tá? Isso está diretamente relacionado às nossas motivações. A pessoa que não tem meta, que não tem objetivo, em algum momento da vida dela, ela desmotiva sim, ela não tem por que acordar todo dia de manhã, né? Eu digo assim, a gente até agora em home office, né? Gente, organiza o teu dia, cria uma rotina. Eu até vi, a Thalise tá aqui, eu acabei assistindo uma live da Thalise, que foi muito legal, Thalise.
onde ela estava comentando muito da gente poder trazer a rotina para o nosso dia a dia, mesmo estando em casa. E você precisa fazer isso. Isso é trabalhar com meta, é trabalhar com um objetivo. Então, para você influenciar outras pessoas, você precisa saber qual é o teu caminho, né? Para onde você está caminhando, o que você realmente quer com tudo isso. Assim você influencia outras pessoas, tá? Outra coisa importante que vai te ajudar muito a influenciar outras pessoas, que eu vejo que está muito relacionado, gente, com a nossa congruência, é a nossa disciplina, tá? É muito importante que você tenha disciplina naquilo que você fala, naquilo que você faz, com você mesmo. Então, se você se comprometeu a fazer algo, vai lá e faz. Eu digo assim que disciplina é você fazer algo, muitas vezes, sem ter vontade de fazer. Ai, já aconteceu isso contigo? Gente, às vezes, agora eu não tô correndo, eu sou corredora, adoro correr, porque tudo, né, a gente tá bem isolado aqui em casa, assim, né, isolado, conversando com as pessoas, mas bem em casa, eu e minha família, a gente decidiu fazer isso. Então eu não tô correndo, mas eu sempre brinco com meu marido, e eu falo assim, Vitor, quando o despertador tocar, você me joga dessa cama, porque eu não posso ficar aqui, né? E muitas vezes, quando o despertador toca, a gente não tem vontade de levantar. Muitas vezes, coisas que você se comprometeu na tua vida, ou tarefas, líder, que você se comprometeu. Não, hoje eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Não vai dar vontade de fazer. Isso é natural do ser humano. Não se culpe por causa disso. O problema é quando você não faz, você começa a procrastinar. Então, as pessoas seguem que elas confiam. E se você diz que você vai fazer, você vai lá e precisa fazer. Mesmo sem você ter vontade de fazer. Você entende o que eu estou querendo dizer? Isso gera confiança. Então, assim, é muito importante para a gente pensar sobre isso. Disciplina é você fazer algo mesmo sem ter vontade de fazer. Então guarda essa, pessoal. Falou, vai lá e faz. É até para tua autoestima, tua autoconfiança, porque se você fala algo que você quer para você e você mesmo não cumpre, por exemplo, vou fazer um regime hoje, que é super comum, e você mesmo não cumpre, o que vai acontecendo? Você não tá cumprindo os seus próprios acordos, e aí você não está sendo congruente com você mesmo, e a incongruência vai gerar desconforto, vai gerar ansiedade, vai gerar preocupação, vai gerar angústia. Então, falou, se comprometeu com você mesmo, líder, vai lá e faz. E a última coisa que eu queria compartilhar contigo, hoje já tá indo, o nosso tempo passa muito rápido sempre aqui para mim. O Júnior até escreveu, né? 40 minutos, já tenho 2 páginas com algumas reflexões. Ó, que legal, que bom, Júnior, fico muito feliz. Tem bastante coisa, né? Até, Júnior, entrando nisso que você falou, não sei se você tá anotando ou não, mas quem quiser, eu fiz um resumo disso tudo, que isso a gente não encontra muito em livros, né? Mas no dia a dia, então eu peguei um compêndio de tudo que eu li para criar essa aula de hoje para você. Se você quiser, me manda depois da aula um direct aqui no meu Instagram e aí eu te passo o resumo dessa aula, que são bastante pontos, assim, aqui são 20 pontos que eu anotei, então é bastante coisa, tá? Então se você tiver interesse, me manda no direct aí o teu e-mail, que eu te passo o resumo dessa aula toda, tá bom? Que bom. E por último, uma coisa importante para você gerar influência nas pessoas é você ser uma pessoa que decide as coisas. Gente, a indecisão, ela corrói as pessoas por dentro, né? Você tá em cima. O Anthony Robbins fala muito sobre isso, que é um cara que eu gosto muito. Quem me conhece sabe, um dos meus mentores. Ele diz, e é muito verdade, quando você está indeciso pelas coisas, você paralisa. E a indecisão não vai fazer você influenciar pessoa nenhuma, né? Então, o líder é aquele que decide. Se você puder tomar decisões, inclusive aprender a tomar decisões mais rápidas, melhor ainda. Lógico que tem momentos que você não vai conseguir tomar decisão na hora, você vai ter que pensar, você vai ter que refletir, você vai ter que planejar, você vai ter que ter o plano A e o plano B. Mas tomar decisões vai ser muito importante para você ser uma pessoa que influencia outras pessoas e não uma pessoa que fica em cima do muro, né? Pode ver, as pessoas que influenciam a gente, elas têm tanto decisões de ideias, elas sabem quais são as ideias delas, elas colocam as ideias delas sem medo de ser feliz, né? Porque liderança tem muito a ver também, gente, com se expor, né? Toda vez que você lidera, que você não concorda com alguém, Abel, como decidir? Ai, tem tanta coisa, Abel, que dá pra gente trabalhar na decisão. Acho que eu vou fazer uma live só disso. Tem coisa assim, tá? Tem técnica bem legal pra isso. Depois, se você quiser, Bel, me manda uma mensagem e conversa sobre isso, tá bom? Mas tem coisas que
algumas técnicas legais pra gente decidir. E essa é uma pergunta muito importante. Como decidir, né? Que às vezes você tá tem duas coisas muito importantes na sua vida e o que você vai relevar, né? Então, tem coisas que a gente pode fazer sim, tá? Então, gente, assim, a gente entenda só que a gente não segue que a pessoa é indecisa. Então, você tomar decisões, você saber o que você quer, você ter autoconfiança e fazer tudo isso que a gente conversou hoje vai te ajudar consideravelmente na tua liderança. Só que uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, como coach, eu vou dizer, tá? Não, guarda essa, tá, pessoal? Que bom que você tá aqui, mas eu vou te dizer uma coisa muito importante. Conhecimento não gera mudança, né? Então a gente encontra por aí psicólogo deprimido, já viram isso? Eu já vi. A gente encontra por aí economista falido, a gente encontra por aí médico que não cuida da saúde, eles têm um conhecimento. E todas as áreas do mundo você vai encontrar pessoas que têm muito conhecimento, mas não fazem. Por que eu tô te cutucando? Isso é um cutuco, tá? Tô te instigando, bem coach. Porque eu quero que você use isso. Se você deixar só nessa live aqui, não vai funcionar. Então, se você quer influenciar as pessoas na sua casa, no seu ambiente de trabalho, seus colaboradores, faz um compêndio disso tudo que a gente conversou aqui e começa a... Oi, voltou? Deu um corte aqui. Então, o que eu tava falando, né? E começa a agir. Então, não adianta só a gente deixar no papel, tá bom? Eu fiquei muito feliz de ter vocês todos aqui. É muito bom para mim, eu gosto muito de compartilhar todos esses conhecimentos, que são conhecimentos que eu vejo que ajudaram na minha própria vida. Então, eu sempre replico aquilo que eu vejo que funciona. A gente tem tanto conhecimento por aí, mas nem sempre o conhecimento ele é validado, ele é cientificamente validado, ele funciona. Então, eu espero que essa live tenha sido útil para você, que você possa influenciar as pessoas ao seu redor, assim, positivamente e não manipular, né? Que nem a gente conversou, existe uma grande diferença entre manipulação e influência, mas que você possa, gente, levar uma mensagem positiva para as pessoas que estão contigo. Isso é super possível. E olha, começa no teu exemplo. Seja exemplo. Tem uma frase de Mahatma Gandhi que diz assim, né? O mundo não muda, nós mudamos. Então, sempre começa por nós. E a minha pergunta para você é o seguinte, para você refletir agora de tarde. Aí, agora voltou. Vê se voltou aí para você. Só para a gente finalizar, né? Travou aqui um pouquinho. Eu queria deixar você com um desafio, então, hoje aqui, para você pensar e fazer, tá? Como você pode influenciar positivamente as pessoas ao seu redor aí na tua casa, se você tem casa, ou no teu trabalho, se você está indo trabalhar, tá? Leva isso, leva uma mensagem positiva para as pessoas que o mundo está precisando disso, tá bom? Um beijo grande. A gente se encontra na nossa próxima live, vai ser quinta-feira e vai ser o segundo pilar da liderança, que é sobre comunicação. Então vou compartilhar contigo o que você pode fazer para melhorar a sua comunicação, porque às vezes parece que a gente fala, mas a gente não é entendido pelo outro. Então eu vou te trazer aí algumas técnicas que eu aprendi para melhorar a nossa comunicação, tá bom? Obrigada, beijo no coração de